e a gente ver algumas coisas importantes para o livro, para esse estudo e também para a nossa vida. Bom, é isso que a gente vai tentar fazer ainda hoje. Eu quero ler com você apenas um verso de Samuel, é o capítulo 12, verso de número 22. A gente vai ler só esse texto e aí vamos pensar algumas coisas aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso de número 22. Amém? Diz assim: por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Vou ler mais uma vez. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Esse é o nosso versículo-chave. Creio que o versículo-chave, pelo menos do primeiro livro de Samuel, e também o versículo-chave para o dia de hoje. Vamos orar mais uma vez? Convido você a curvar sua cabeça e irmos a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado e bendito, Senhor, é o teu poderoso nome. Pai, diante de ti, Senhor, está a tua amada igreja. Diante de nós, Senhor, está esse poderoso texto, os livros de Samuel. E nós te pedimos, Senhor, como sempre temos pedido, mais luz, Senhor, mais luz. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa lançar luz nesses textos. Essa série, Senhor, que reabrimos hoje, para então pregá-los, Senhor, para além desse ano e para o próximo ano. Que seja, Senhor, uma série de bênção, uma série, Senhor, de exortações, mas também de edificações. Que o teu povo saia daqui, Senhor, com certeza, edificado, Senhor, transbordante, e em tudo o teu nome seja glorificado. A nossa intenção, Senhor, em entrar nos livros de Samuel, não é outra, senão render glórias àquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Nós queremos te encontrar, Senhor, escondido nas páginas de Samuel. Nós queremos falar de ti, nós queremos apontar para o teu poderoso sacrifício. Então, por favor, nos capacita, Senhor, nos usa e nos ilumina, para que então a sua palavra seja pregada com verdade e fidelidade, tanto a mim quanto aos meus irmãos. Fica conosco, Senhor, e toda a glória para ti e nenhuma glória para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, como eu disse, irmãos, é uma introdução. Então, antes da gente começar de fato, a gente precisa ver algumas coisas, até porque estamos entrando numa nova literatura. Então, eu vou caminhar bem devagar, tá? Para a gente não perder aqui algumas coisas bem importantes desse texto. Primeiro, a gente precisa entender que temos um novo texto nas mãos. E eu tenho ensinado isso para vocês. Quando você está estudando a Bíblia e você muda de livro, a primeira pergunta que você tem que fazer é qual é o gênero desse livro que eu vou ler. A gente sabe que a Bíblia ela é um conjunto de livros, meia livros, e que cada livro, ou melhor, cada grupo de livros possui um gênero diferente para a gente poder ler e interpretar. Esse gênero é muito parecido com o gênero de Êxodo, que a gente estava lendo, que é o gênero narrativo, tá? Com algumas diferenças. Você vai ver que os livros de Samuel, ele é chamado pelos teólogos de uma narrativa dinâmica. O que significa isso? É uma narrativa impressionante. Parece realmente uma novela, parece um filme de Hollywood. Samuel e os outros profetas, eles tinham essa noção, né, de escrever com realidade. Você vai ver que quando ele fala dos personagens, ele realmente entra na história, conta detalhes, e a coisa vai ficando cada vez mais empolgante. Então é um livro muito gostoso de se ler, e com certeza, como eu disse, um livro muito edificante. Então, em primeiro lugar, o gênero é narrativo. Segundo, né, já atravessei aqui o spoiler, né, a autoria. Né, o que se sabe até hoje é que esse livro é um livro feito por profetas. Tá? A gente não tem o nome de todos eles, mas a Escritura dá o nome de pelo menos 3 pessoas. Samuel, Natã e Gade. Esses 3 profetas que são contemporâneos, tá? Que passaram aí pelos reinados de Saul e Davi. Esses 3 profetas provavelmente escreveram esses 2 textos, tanto o 1 Samuel quanto o 2 Samuel, sendo que Samuel possui a maior parte da escrita.
Tá? Isso é praticamente um consenso. E se você quiser uma prova talvez um pouco mais contundente, primeiro livro de Crônicas 29 diz assim: os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Então é um texto aí bastante direto, né, dizendo quem foi que participou da escrita desse material. Até porque você vai ver que um pouco mais à frente, o próprio texto narra a morte de Samuel. Então é difícil você escrever alguma coisa depois que você morre, né? Então, obviamente, Samuel não vai participar de todos os livros que levam o seu próprio nome. Uma informação curiosa e importante, acho que, né, toda curiosidade é interessante, é que esse texto ele foi tratado diferente em várias versões da Bíblia Sagrada. Na versão grega e latina, né, você tem 4 livros de reis. E 1º e 2º Samuel é chamado de 1º Reis e 2º Reis. Quando você vai para a versão hebraica, que é a versão que nós herdamos, tá? Nosso Antigo Testamento é mais parecido com a versão hebraica, né? Ali você tem um livro chamado Samuel, né? Samuel. Só que você tem um único livro, tá? Você não tem 1º e 2º Samuel, você só tem o primeiro livro chamado Samuel. E diferente da versão hebraica, você vai ver que a sua versão, se você virar a primeira página do primeiro capítulo de Samuel, qual é o livro que vem antes de Samuel? Alguém sabe? Hã? Estão com medo? Isso aqui nem é EBD do David, não, pode falar. Ruth, muito bom. Então, a nossa Bíblia, diferente do texto hebraico, ela já tentou ajudar a nossa leitura. Então, você vem com Juízes, depois você vem com Ruth e depois Samuel. Então, de forma cronológica, ela está bem ajustada, tá bom? E aí sim, a gente parte para o propósito, então. Qual é o propósito desse texto? Né? O que perpassa todo esse texto? E por que esse texto foi escrito? Tendo em vista que você tem 1º e 2º Reis, como eu falei, a gente tem 1º e 2º Crônicas, que vai repetir muito nessa história. Só que Samuel tem uma intenção diferente. E é isso que nós escrevemos aqui. É a história de como Deus transformou uma confederação de tribos em uma nação unificada por meio da dinastia de Davi. Então, palavras fáceis, o povo nada mais era do que um conjunto de tribos. Isso a gente vê muito claramente em Josué e Juízes. Tá? Tribos que às vezes se uniam, né, parte dessas tribos, para combater um exército inimigo. Às vezes. Né? E a gente viu no livro de Juízes que muita guerra houve entre as tribos. Então, guerra civil era constante, né? O povo nunca tinha se unido como um todo ainda, de forma unificada, de forma nacional, e isso tudo vai acontecer agora, a partir, então, dos textos de Samuel. Então, a gente tem uma guinada aqui no meio do povo de Deus. Por isso que eu falei, os livros de Samuel, eles estão no centro da história do povo de Deus, do povo de Israel. Tá? E também, obviamente, comunicam para a igreja, mas para eles é uma história central. E tudo isso vai circundar a história de quem? Do grandioso rei Davi. Tá? Por isso que é muito importante estudar 1º e 2º Samuel. Porque se você quer conhecer a história de Davi, surgimento de Davi, a preparação do rei Davi, você precisa ler 1º e 2º Samuel, tá bom? E aí um esboço bem fácil que você consegue fazer dividindo 1º e 2º Samuel é pelo... Eu quis botar, mas não consegui o slide hoje, mas eu vou falar aqui, talvez dê para você entender. Tá? A gente divide os textos em 3 personagens. O próprio Samuel, depois o rei Saul, que é o primeiro rei, e por último o rei Davi. Tá? Então fica muito fácil. 1º Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 8, vai narrar basicamente a história envolvendo Samuel como protagonista. Depois, do capítulo 9 ao 31, ou seja, até quase o final aí de 1 Samuel, você tem a história de Saul, né? E depois você tem a história de Davi. A história de Davi está entrelaçada com a história de Saul, que começa 1 Samuel 16 e vai até o final de 2 Samuel. Então essas são as personagens desse texto, só que o foco principal, com certeza, é Davi. Tá? Isso aí a gente não pode deixar perder. E aí, para você lembrar o que a gente viu há algumas séries atrás, há 2 anos atrás a gente pregou Juízes aqui. Né? Uma outra série de mensagens também muito importante, muito boa. Mas, como eu disse, Juízes, Ruth e Samuel formam um conglomerado na história do povo de Deus. E é importante você entender essa evolução. Tá? Então, Juízes, a gente mostrou como que o caos imperou no meio do povo. E o texto vai dizer, porque não havia rei
em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Então, os Juízes, a gente chamou aqui, né? O nome da nossa série foi A Tragédia de uma Nação Sem Rei. Esse foi o título da nossa série. Para a gente entender o que a falta de uma liderança escolhida por Deus, né? Uma figura real, um rei, né? Colocado por Deus, enfim, para governar sobre o povo, trouxe o caos para a nação de Israel. Em segundo lugar, você tem o texto de Ruth. Tá? Um texto importante, tá? Pequeno, que algumas pessoas não dão tanta importância, porque é a história de uma mulher inclusive que é fora do povo de Israel, mas que é extremamente importante para a nossa narrativa. Eu não sei se você lembra, mas a última palavra do texto de Ruth é um nome. Sabia disso? Ruth termina com uma palavra, com um nome. Sabe de quem é esse nome? Davi. Não sei se você lembra, mas os 3 últimos versos de Ruth é a genealogia de Davi, tá? Passando por Boaz, passando por Obed, Jessé e chegando até Davi. E termina o texto com essa palavra. Então, em outras palavras, se Juízes é a história de uma nação sem rei, Ruth é a história de como Deus está preparando o seu rei. Veja, ele trouxe uma mulher de fora do povo, importante, que se torna uma mulher crente, fiel, piedosa, casa-se com um homem importante de Israel, tal do Boaz, e então a partir dali se inicia o que a gente chama de a dinastia de Davi, que vai ser o rei escolhido por Deus para não só comandar o povo, mas você sabe muito bem, já dando spoiler aqui para frente, né? Ele vai ser responsável pela linhagem do nosso grande Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tá? Então, você vê a importância desse texto. E aí, então, a gente chega no texto de Samuel. E aí, o texto de Samuel, né, em primeiro lugar, ao invés de seguir essa linha, né, Deus está mostrando, olha o que acontece quando vocês não têm rei. Agora, calma, Ruth diz, né, estou preparando o seu rei. Samuel dá uma quebrada nisso. Por quê? Porque a gente vai ver que o povo escolhe o seu rei. O povo decide, então agora está na hora da gente ter um rei. E aí você vai ver a série de problemas que eles vão arrumar, mas então Samuel mostra como Deus escolhe, prepara e então unge o seu rei escolhido. É isso que nós vamos aprender daqui para frente nessa série. Então, em rápidas palavras, eu não tenho muito tempo, mas eu separei aqui para a gente nessa manhã 3 lições importantes, 3 temas importantes que o texto de Samuel vai passar e que a gente vai ver isso de várias formas, várias maneiras, em vários textos de Samuel. Tá? Então, eu tentei separar aí os 3 mais importantes que, pelo menos, eu achei para trazer para a gente aqui em rápidas palavras. O primeiro deles é: Deus é o nosso Senhor dos Exércitos. Deus é o Senhor dos Exércitos. Se tem um tema no texto de Samuel muito importante, e como eu já falei, o texto fala basicamente de 3 personagens, só que está falando de pessoas humanas. Está falando de Samuel, Saul, Davi, homens falhos como nós. Mas se tem uma personagem que protagoniza o texto de Samuel, essa personagem é Deus. Só nos 3 primeiros capítulos, o nome de Deus, e eu falo o nome pessoal de Deus, o Yahweh, ou Yahvé, como outros gostam, é repetido 50 vezes. Então não há um nome mais, digamos assim, né, completo nesse texto do que o nome de Deus. E um dos nomes de Deus que mais aparece nesse texto, e aí tem uma curiosidade para você. A primeira vez que esse nome vai aparecer na Bíblia Sagrada é em Samuel capítulo 1, verso de número 3. Deus, ou seja, o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus. Esse título para Deus é a primeira vez que está aparecendo no texto bíblico. E, obviamente, vai continuar aparecendo aí durante todo o texto. Essa palavrinha, esse título, aparece mais de 300 vezes na Bíblia Sagrada. Você pode, né, pesquisar e você vai ver. Mas ele começa aqui em Samuel. Isso traz uma importância para a gente muito grande. O que é, pastor? O que significa Deus ser o Senhor dos Exércitos? Eu sei que o nome já parece um pouco autoexplicativo, mas tem coisas aqui muito profundas para a gente. E a gente vai ver isso ao longo da exposição. A Bíblia de Estudo Genebra tenta dar um significado aqui que eu achei muito bom. Ela diz o seguinte: um termo militar, que significa hostes ou exército. Nesse sentido, a referência pode incluir os exércitos de Israel,
as hostes cósmicas e as hostes angelicais. O título expressaria, então, a soberania do Senhor sobre todos os poderes terrenos e celestiais, em usá-los para executar a sua vontade contra a oposição. Então, a primeira coisa que significa Yahweh Sabaoth, né, da expressão hebraica, é justamente isso. O Senhor dos Exércitos. É uma expressão militar. E como ele disse, né, Sabaoth vem de uma palavra de Sabá, que significa hoste, significa exército. Só que aqui a palavra hebraica está no plural. Então ele não é apenas o Senhor do exército de Israel. Ele é o Senhor de todos os exércitos. E como a Bíblia de Estudo de Genebra deixou muito claro, isso não significa apenas exércitos de homens, de nações, de pessoas, mas como hostes angelicais, hostes cósmicas. O que significa isso? Todo o poder, toda a terra está debaixo do seu domínio. Então, quando a Bíblia usa todas as vezes que você vê isso, você vai ver muito isso nos profetas, você vai ver muito isso no livro dos Salmos. Então, toda vez que você passar pela Bíblia, o Senhor dos Exércitos, lembra, é um título para a soberania de Deus. É isso que ele quer mostrar. Deus tem todos e todas as coisas ao seu comando para executar a sua vontade sobre a terra. É essa a expressão que esse texto vai deixar claro para a gente. Tá? Então, algumas coisas importantes aqui ainda sobre o Senhor dos Exércitos, né? Que ele não apenas controla as hostes, mas também triunfará sobre elas, quer sejam terrenas ou quer sejam espirituais. Isso é importante pensar. Por quê? Por causa do momento que nós estamos vivendo. Lembra que eu falei? Samuel marca a mudança desse governo de Israel. A gente passa de tribo para nação. A gente passa de uma liderança feita por juízes para uma liderança real, monárquica. Então, em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, o que falta para vocês não é rei, juiz ou, digamos assim, presidencialismo ou qualquer outra forma de governo. O que falta para vocês é fidelidade àquele que é o Senhor dos Exércitos. Porque se a gente entende essa expressão, a gente já começa a entender o contexto de Samuel. A gente começa a entender que existe um soberano. Quem foi que falou que não tinha um rei sobre Israel? Quem disse isso? Quem disse que não tinha um governador em Israel? Quem disse? Deus está dizendo, eu sou o Senhor dos Exércitos. Mas, infelizmente, eles não deram ouvidos. Para encerrar, Salmo 46, verso 9 e 11, ele diz, né, cita essa expressão de uma forma muito ampla, muito bela. Ele diz, ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então aqui o livro de Salmos, né, assim como os profetas, como eu disse, eles vão desenvolver esse título. E o que o autor aqui, que é o próprio rei Davi, provavelmente Davi, está escrevendo aqui, é justamente dando uma aplicação para esse termo. Ele está dizendo, como se ele dissesse assim, para que serve isso? Para que você tem que saber que Deus é o Senhor dos Exércitos? Isso tem que vir para trazer segurança para a gente, para trazer conforto para a gente. Em outras palavras, Ele é a nossa torre segura. Seja contra exércitos físicos, ou seja, homens, exércitos de nações, ou seja, contra exércitos espirituais. Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes e as potestades do reino do ar, nas regiões celestes. Então, em outras palavras, irmãos, não importa a batalha que estejamos enfrentando, não importa o desafio que esteja à nossa frente, não importa os nossos governos, como eles mudam, como eles são voláteis. Quem vai ganhar, né, a presidência em 2022? Eu sei que tem muita gente preocupada com isso. De fato, a gente se preocupa porque a gente é cidadão. Mas em primeiro e último lugar, a gente precisa lembrar, existe um rei nos céus. E ele governa e controla céus e terra. Ele é o Senhor dos Exércitos. Amém? Segundo lugar, segundo tema, a gente não tem muito tempo, mas em segundo lugar, o tema, e esses temas serão obviamente abordados aí para frente, mas o segundo tema que muito vai aparecer em Samuel é a responsabilidade de nossas escolhas.
Como eu disse, né, o texto de Samuel já começa assim, com uma grande escolha sendo feita. Então isso é importante frisar, e eu quero frisar isso aqui de forma bem rápida para a gente. Você tem, pelo menos nos primeiros capítulos, por exemplo, veja, o texto diz que Ana se levanta e vai até o Senhor. Ela busca o Senhor, e você lembra da história, chora, se humilha, né? É taxada como uma mulher embriagada e por aí vai. Mas o texto começa dizendo, e Ana se levantou. Em outras palavras, ela toma a decisão. Ela sai de seu lamento, de sua angústia e vai até o Senhor e busca o Senhor. Aqui o texto quer frisar um pouquinho da escolha dessa mulher. Ao passo que ela mesma canta no capítulo 2, verso 3, olha o que ela diz. O Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. Ou outra versão diria assim, pesa todos os feitos na balança. Então já no seu cântico, essa mulher ela está lembrando para a gente que os nossos feitos, os nossos atos, as nossas decisões diárias e as nossas pequenas ou grandes escolhas estão sendo anotadas por nosso Deus. E isso é muito importante para a gente. Depois você tem a história do grande Eli, sacerdote Eli. E você vê que tanto os seus filhos, quanto o próprio Eli é reprovado pelo Senhor. Os seus filhos são reprovados por quê? Porque eram maus obreiros, maus sacerdotes, estavam com pecado escondido, pecando sozinhos, inclusive com o povo. Isso tudo fazendo debaixo do tabernáculo, da casa de Deus. Eles serão reprovados, serão condenados, inclusive serão mortos pelo Senhor. E então Eli, você tem o próprio Eli. E você tem, por exemplo, os seus filhos sendo condenados por suas ações, e você tem Eli sendo condenado por suas omissões. Em outras palavras, cada decisão culminou até onde a gente chegou. E aí por aí vai, o texto continua. Você tem o próprio Samuel tomando decisões sábias. Se a gente tem Eli como um exemplo de escolhas negativas, você tem Samuel como um exemplo de escolhas positivas. Mas depois você tem os protagonistas do texto, Saul, o próprio rei Davi, tomando decisões erradas, equivocadas, pecaminosas. E tanto um quanto o outro serão julgados, serão punidos severamente por causa desses pecados. Só para lembrar, Saul será punido um pouco mais à frente, nos capítulos que virão em 1 Samuel, por causa do seu pecado. Ali Deus retirará sobre ele, sobre sua casa, a unção que lhe deu, a dinastia que lhe deu, dizendo assim, olha, não haverá mais rei da sua casa. Eu vou escolher outro rei. Aí vem o capítulo 16, onde Deus vai mandar Samuel ungir outro rei, que então será Davi. Mas a gente lembra, Davi também fará escolhas boas, sim, mas fará também escolhas pecaminosas. E basicamente, encurtando a história, é por causa do pecado de Davi que a nação, que agora vai ser unificada, será dividida. Veja, irmão, as consequências de todas essas escolhas. E tudo isso traz para a gente o quê? Isso traz para a gente uma lição importante que o livro de Samuel vai nos lembrar. Não só o livro de Samuel, mas toda a Escritura. Como eu disse, no livro de Samuel isso é mais ressaltado, tá? A importância e a responsabilidade que nós temos a partir das nossas escolhas. Mas isso aqui é mais claro ainda. Tá? Eu li um texto, e estou terminando de ler esse texto, do teólogo D.A. Carson, que se chama Soberania Divina e Responsabilidade Humana, Perspectivas em Tensão. Texto muito profundo, muito bom, inclusive. E nesse texto, uma das coisas que Carson nos lembra ali é justamente a primeira delas é essa. É que existem as duas coisas. Existe tanto um Deus soberano, como eu já disse aqui, ele é o Senhor dos exércitos, e é isso que a gente mostrou. Soberano. Ele tem todas as coisas no seu domínio, no seu controle, e nada foge do seu controle e da sua soberania. Mas você tem também, sendo reafirmado constantemente nas Escrituras Sagradas, a responsabilidade de nossas escolhas. Isso serve, irmãos, para um monte de coisas, mas se você pudesse pensar agora em uma dessas coisas, é justamente responsabilizar o ser humano. Porque senão seria muito fácil, a gente poderia fugir da responsabilidade e dizer assim, não, peraí, mas eu não fiz isso, por quê? Porque Deus não me fez fazer isso. Não, eu fiz aquilo porque Deus não me impediu de fazer aquilo. Eu já ouvi crente dizendo isso. Pastor, eu só pequei porque Deus não me impediu de pecar. Porque se Ele tivesse me impedido, eu não teria pecado. E onde que ficam todos os textos da Escritura, que são muitos, dizendo para você, fuja da imoralidade, fuja do pecado, lute contra a carne,
Onde que ficam esses textos? Diretos, imperativos, exortativos, dizendo, a culpa é sua. Então, em outras palavras, se você pudesse dar uma função para a responsabilidade das nossas escolhas, é justamente essa. Não existe desculpa para a gente. Nós pecamos porque realmente decidimos pecar. Claro que isso será muito melhor desenvolvido, mas para ficar bem claro, Carson nos mostra ali que de todas as respostas mais conhecidas, tem duas que são muito conhecidas, mas ambas são extremamente equivocadas. E que a gente, como nasce dentro de uma tradição, a gente vai repetindo isso, né? E o pragmatismo, né, faz a gente repetir algumas coisas e a gente simplesmente não investiga para ver se aquilo é bíblico, para ver se aquilo está de acordo com as escrituras e a gente perde uma boa oportunidade de aprender, de conhecer a verdade. E ele vai dizer que duas respostas são muito dadas hoje, né, ou ao longo da história. A primeira é o famoso livre-arbítrio. E a segunda é o determinismo fatalista. É muito fácil entender as duas. A primeira, o livre-arbítrio, de forma bem prática e bem popular, é basicamente isso. Somos tão livres que Deus não pode interferir nas nossas escolhas. É isso que vai, em última análise, tá? Passando aqui por todas as discussões sobre livre-arbítrio, é isso que significa o livre-arbítrio. Você é tão livre que, colocando palavras de canções que tem aí, né? Que Deus não pode arrombar a porta do seu coração. Que ele só pode entrar, Deus parece um vampiro, né? Ele só pode entrar se você abrir a porta. Aí você tem a própria Escritura refutando isso em diversos textos. Como, por exemplo, Lídia, Paulo, né, evangelizando e pregando, na beira do rio, as mulheres estão lavando roupa. O texto diz claramente, e Deus abriu o coração de Lídia. Tome como, por exemplo, a própria história do apóstolo Paulo. Se ele cai do cavalo, cai estando a pé, não interessa. O que interessa é o perseguidor da igreja, que pediu carta para matar crente, para perseguir a igreja. Ele é parado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E não só isso, ele é totalmente transformado por Cristo. A pergunta é, foi Paulo que convidou Jesus para entrar? Foi Lídia que pediu ele para entrar? Não, irmão. O livre-arbítrio, ele não pode tomar espaço dentro da soberania de Deus. Isso. Preste atenção. Se o livre-arbítrio roubar 1% da soberania de Deus, Deus não é mais soberano. Porque soberania significa justamente ter todo o controle. Significa fazer tudo aquilo que se quer fazer. E se Deus não puder fazer tal coisa, então ele não é soberano. Mas enfim, a gente tem muito tempo para falar sobre isso. Mas veja, é uma resposta talvez fácil, é uma resposta talvez repetida, mas é uma resposta errada, irmão. Não é essa a resposta que a Bíblia dá. A segunda é o determinismo. É o exato oposto, é o outro extremo. Parece que a gente vive como robôs em um mundo controlado por um Deus soberano. E não é isso. Estamos num jogo de tabuleiro, onde Deus move as peças e você, sem querer ir, você acaba indo. Não é assim que Deus age. A gente pregou aqui no primeiro sermão da nossa série à noite, dizendo exatamente isso, irmão. A prova que Deus está envolvido com a história e com a humanidade é que ele não é apenas o Deus do trono, ele é o Deus da cruz. Se estivéssemos em um joguinho de tabuleiro, sem nenhum tipo de sensibilidade, sem nenhum tipo de escolha, sabe o que Deus faria? Deus bateria um martelo lá de cima. Ele promulgaria uma lei e salvaria todos aqueles que ele quisesse salvar e ponto final. A pergunta é, por que ele envia o seu único filho? Por que ele nasce de uma mulher? Por que ele nasce de uma manjedoura? Por que ele vive a nossa vida e morre a nossa morte, irmão? É por quê? É porque somos robôs? Não! O texto diz, quando ele vai curar o leproso, e diz, e ele se encheu de compaixão por ele. O jovem rico aparece para ele, e o texto diz, e ele se encheu de compaixão. Não somos robôs em um jogo de tabuleiro, não. Nós somos pessoas dotadas de escolhas, de responsabilidade. E aí sim, somos punidos por essas escolhas. Agora, pastor, qual é a diferença de você chamar de responsabilidade humana e não de livre-arbítrio? É muito simples. É que as minhas escolhas não podem ferir a soberania de Deus. E a partir do momento em que o Deus soberano, ele quiser agir de acordo com os seus planos e seus propósitos, como diz o próprio texto sagrado, não há quem possa impedir a sua mão.
É isso, irmão. É isso. Então a gente vai ver que é muito melhor e muito mais fácil entender assim. Para encerrar esse ponto, eu vou citar o próprio Carson dizendo o seguinte. Ele diz: atenção, soberania e responsabilidade não é um problema a ser resolvido. Em vez disso, é uma estrutura a ser explorada. Reconhecer isso já é um grande avanço, pois rejeita as soluções fáceis que impõem aos dados bíblicos construções filosóficas estranhas, ou que descartam aqueles elementos dos dados bíblicos que não se encaixam no sistema do investigador. Explorar essa tensão, é explorar a natureza de Deus e seus modos de lidar com os seres humanos. Então veja, em primeiro lugar, quando ele usa essa palavra tensão, ele está querendo dizer, existem as duas coisas no texto bíblico. Tanto o Deus soberano, quanto os seres humanos dotados de suas responsabilidades. E não é para resolver o problema, não é para você dizer, não, Deus é soberano e ponto final. A gente não tem escolha nenhuma. Ou então, nós temos todas as escolhas, e Deus é soberano só até esse ponto aqui. Ou seja, não é soberano. Não, também não. As duas escolhas estão lá, e as duas coisas são importantes. Você vai ver, de um modo bem geral, que no texto de Samuel, por exemplo, isso, como eu disse, vai acontecendo o tempo todo. Só que em nenhum momento Deus para explicar, ou o próprio profeta Samuel para explicar alguma coisa. E dizer assim, não, peraí, aqui foi a soberania de Deus, não, aqui foi a responsabilidade dos homens. Não, irmão, as duas coisas são como o trilho de um trem. Estão acontecendo de forma simultânea, embora a gente não consiga explicar todas as partes, mas é assim que funciona. E é isso que vai continuar acontecendo. Só para citar aqui um exemplo, voltando para o nosso capítulo 12, que a gente acabou de ler, o verso 13 e 15, que é justamente a continuação do que a gente leu. Olha o que Samuel e Deus falam aqui. Veja só. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram. Veja, a escolha do povo, está lá. Aqueles que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Aí vejam, verso 14. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Aí vem o verso 15. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Então, em outras palavras, o que Deus está dando aqui para o povo é uma promessa condicional. Ele está dizendo assim, olha, vocês escolheram um rei. Escolheram esse aí. Tá, tudo bem. Mas veja, se vocês ainda obedecerem, se vocês seguirem os meus mandamentos, se o rei de vocês obedecer e for fiel, que é o que não vai acontecer, ainda assim eu abençoarei vocês. Veja, irmãos, o que Deus está fazendo aqui. Ele está colocando na responsabilidade do povo, de novo, as suas decisões. E aí sim, não se esqueça, o livro de Samuel não apenas nos mostra que temos escolha, mas principalmente que somos responsáveis por ela, tanto para sermos recompensados, quanto para sermos condenados. Mas então, terceiro e último lugar, para a gente encerrar, senão o David vai brigar comigo. Terceiro lugar, o rei que queremos pode não ser o rei que precisamos. Talvez essa seja a ênfase central desse livro. Essa talvez seja a ênfase central. E é justamente o que a gente acabou de dizer. Se Juízes é a tragédia de uma nação sem rei, então a primeira coisa, o primeiro cálculo que a gente faz é justamente, então vamos escolher um camarada para reinar aí. Só que não é assim que Deus tinha planejado para o seu povo. E Samuel vai deixar isso muito claro. Toda a tragédia que vemos aqui é porque não havia um rei. Mas a pergunta é, que tipo de rei deveria reinar sobre o povo? Quem deveria ser esse rei? Veja, agora em Samuel, o povo toma as rédeas da história em suas mãos. Lembra que eu falei? Deus nos deu responsabilidade. Ele nos deu escolha. Veja mais uma vez essa escolha em ação. A gente retrocede lá para o capítulo de número 8, que é onde justamente o povo vai tomar essa decisão. Capítulo 8, verso de número 5. E disseram-lhe, tu, Samuel, já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações.
Aí o que acontece aqui? Samuel fica irado. Aí ele fala para o Senhor, que absurdo, Senhor. Eles estão querendo escolher um rei. Eles estão rejeitando. Aí Deus vira para ele e fala assim, calma, Samuel. Atende o que eles estão falando, sabe por quê? Porque eles não estão rejeitando você, não. Eles estão rejeitando a mim. Eita. Então atende. Mas vem cá, antes disso, fala para eles, diz para eles, tudo o que vai acontecer depois que esse rei chegar. Aí é o que vai dizer o texto todo até o verso 19. Samuel vai contar a história. Quando chegar no verso 19, ele vai dizer, todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Em nossas batalhas. Então, para a gente caminhar para o final, quais são os 3 erros que a nação de Israel cometeu aqui? Primeiro, eles cometeram um erro de precipitação. Isso precisa ficar explicado. Por quê? Porque talvez você pense, como eu já pensei um dia, eu já pensei isso um dia, tá? Então talvez você pense como eu pensava, que nunca tinha sido da vontade de Deus ter um rei em Israel. E isso não é verdade. Se você retroceder para as leis de Deus, no próprio texto de Deuteronômio, em Deuteronômio, você tem leis específicas só para a monarquia. Só para a monarquia. Aí é claro que o teólogo liberal vai dizer que isso foi inserido anos depois, pós-monarquia. Obviamente que a gente vai dizer que não. Deus, que tudo sabe, tudo controla, tudo governa, sabia que um dia chegaria a época dos reis. A gente mudou de os patriarcas, os juízes, e então viria a monarquia. Ele sabia disso. E aí ele já promulgou adiantadamente leis para a monarquia. Isso é uma prova. Deus dizendo, haverá monarquia. Segundo, eu acabei de contar aqui, a solução de Deus para a tragédia de juízo não é o povo tomar suas decisões, não é o povo tomar a frente, a rédea, não. Deus já estava solucionando, ele já estava criando a sua dinastia. E não sei se você lembra, né? Saul vai reinar 40 anos, né? Eu não lembro aqui exatamente em que momento Davi é ungido, mas são poucos anos depois que ele assume o trono. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi é ungido ainda adolescente, aproximadamente 16 anos de idade. Então significa que faltavam pouquíssimos anos para Deus, então, tomar a sua decisão e dizer, aqui está o rei que eu disse que haveria sobre vocês. Por isso, o primeiro erro do povo é o erro de precipitação. Eu não preciso nem dizer, irmãos, que lição poderosa nós temos aqui. Como nós erramos, como eu disse, usando o nosso poder e a nossa responsabilidade de escolha, e quantos erros nós cometemos simplesmente porque nos precipitamos. Você lembra de novo, né? Êxodo 32. A velha história do bezerro de ouro. Se você pensar em todos os erros que o povo cometeu, talvez um dos primeiros seja precipitação. E Moisés estava no alto do monte e ele não descia. Aí o povo olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, e agora, como é que a gente vai adorar a Deus? Não sabe nem se Moisés vai descer? Então vamos dar o nosso jeitinho aqui. E aí construíram um formato de adoração semelhante às outras nações. Erro de precipitação. Então fica aqui o recado, não tenho muito tempo para aplicar, mas veja, fica aqui o recado. Talvez Deus esteja prestes a fazer um milagre na sua vida, te abençoar, enfim, fazer aquilo que você tanto busca ao Senhor. Mas aí então a gente cansa de esperar. E aí a gente toma as nossas decisões baseado na força do nosso braço. Baseado naquilo que a gente pode ver. Baseado naquilo que a gente pode perceber. Lembre-se, esperar pelo Senhor é sempre o melhor. Segundo lugar, um erro de inculturação. Segundo erro que o povo comete, inculturação. Inculturação significa literalmente aquisição gradual dos preceitos, dos hábitos, das normas e das características de uma cultura ou de um grupo por outra cultura. É justamente o que Deus vem batendo nessa tecla desde o livro de Deuteronômio. Se você pegar Josué capítulo 24, onde Deus refaz uma aliança com o povo, ali Deus diz claramente, olha, se de tudo que vocês precisam cuidar é cuidado quando vocês chegarem lá. Cuidado. Porque quando vocês chegarem lá, vocês serão tentados a agir conforme a cultura cananita.
ou cananeia. E foi exatamente o que o povo vai fazer. O livro de Juízes prova isso. A derrocada do povo de Deus se dá justamente porque o povo aderiu às práticas daquela cultura pecaminosa. E é justamente o que vai acontecer com o povo aqui também. Lembre-se do texto. Eles dizem, escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Depois eles dizem, ainda mais categoricamente, no verso 20, dizendo, seremos como todas as outras nações. Sabe ao que eu assemelho isso? E a gente vai aplicar isso melhor, né, Anderson? Mais para frente, vamos aplicar isso melhor. Mas veja, eu assemelho isso ao crente que quer se parecer com o mundo. Espera aí só, rapidinho, deixa eu... Hoje tá... O sol está animado hoje. Mas veja, irmãos, eu assemelho isso ao crente que olha para o mundo e ele se sente estranho e ele quer copiar o mundo. E eu não estou falando aqui, irmãos, de estereótipos, não, porque a gente já superou isso, graças a Deus. Já superamos o estereótipo. A gente não precisa ficar aqui debatendo e discutindo esse tipo de coisa. Eu estou falando de práticas. Eu estou falando de modo de agir, modo de falar, modo de pensar. É isso que eu estou falando. Aqui vem o autoexame que a gente precisa fazer. Será que o modo como eu penso a minha realidade não é mais parecido com o mundo do que com as Escrituras Sagradas? Com o que se sai da boca dos homens de Deus? Com o que se sai da página das Escrituras? Irmãos, o cálculo é fácil, irmão. Preste atenção. O cálculo é fácil. E é tão bom, é tão claro, que até os hereges se manifestam. Então não fica difícil. Por exemplo, a gente teve aí, Ed Renekiewicz, um herege manifesto. Quanto crente eu conheço que pensa como ele? Aí, o cálculo é simples. Poxa, se eu penso como esse cara aqui, então eu sou igual a ele. Então eu estou mais parecido com o mundo do que com as Escrituras Sagradas. Irmãos, esse é talvez uma palavra de exortação que a gente precisa acordar. E por último, para a gente caminhar para o final, o terceiro e último erro do povo aqui é o erro de rejeição. Como eu já disse, o próprio Deus, capítulo 8, verso 7, vira para Samuel e diz, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a vocês que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Rejeitaram como rei. Então veja, Deus está dizendo, quem disse que não tinha rei sobre vocês? O rei estava aqui o tempo todo. E mais, se você voltar para o verso de número 20, 1 Samuel capítulo 8, você vai ver, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Lembra da primeira ênfase, do primeiro tema? Deus, o Senhor dos exércitos. Deus já deixou claro que eles não precisavam de rei para batalhar as suas batalhas. Por isso eu citei Salmo 46, que é justamente o contrário do que o povo está pensando aqui. Embora seja um salmo feito por um militar, dentro de um contexto militar, ele está dizendo assim, parem de lutar. Eu expliquei isso aqui no culto, né? Semana passada, é justamente isso. É o contrário do que um militar diria. Né? Parem de lutar. Mas não é parem de lutar para perder, não. É porque tem um que vai lutar com vocês. E o nome dele é Senhor dos Exércitos. E aí, quando o povo toma essa decisão, o povo simplesmente rejeita o nosso Deus. Eu encerro, irmãos, nessa manhã. Meu horário já foi? Com as palavras de Tim Chester. Tim Chester vai nos ajudar mais uma vez, né? Êxodo agora em Samuel. Ele diz, o Senhor precisava ser o rei. O verdadeiro problema não foi a ausência de um rei, mas a ausência de obediência a Deus como rei. E que isso nos ensine, irmãos, de alguma maneira. Como eu disse, né? O rei que queremos pode não ser o rei que precisamos. Cuidado com as suas soluções. Cuidado com aquilo, mais uma vez, como você lê a realidade. Como você lê a realidade, como você busca soluções para as coisas. Às vezes, a gente está agindo de forma precipitada, de forma inculturada e principalmente de forma a rejeitar as soluções que o próprio Deus já deu para a nossa vida e para a nossa realidade.
E aí a gente busca soluções em coisas ou em pessoas, ou em ícones, ou em personalidades. Seja, por exemplo, Lula ou Bolsonaro. Não é neles que está a minha esperança. A minha esperança está no Senhor. Seja na vacina, Coronavac, AstraZeneca. Eu vejo as pessoas discutindo, não, mas eu tomei essa, eu tomei aquela. Irmãos, a nossa esperança está no Senhor. Vacina não é salvação, embora seja muito importante. A nossa esperança está no Senhor. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, coloque essa palavra em nossos corações. Tenho certeza que tem muito mais vindo por aí. Que Deus nos ajude. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado e bendito, Senhor, seja teu poderoso nome. Obrigado, Deus, mais uma vez, Senhor, por mais uma série que o Senhor coloca diante de nós. Embora hoje, Senhor, foi a abertura dessa série, já podemos ver, Senhor, a seriedade e a profundidade dos assuntos que iremos tratar aqui. Como esse texto é importante, Senhor, não só para a construção da história do teu povo, mas principalmente para a nossa vida hoje, Senhor. Como esse texto é atual, Senhor, e impacta diretamente a nossa realidade, o momento em que nós vivemos, Senhor. E todas as nossas dificuldades, Senhor, não importa o nome, não importa o endereço, o que importa é a solução. E a solução é o Rei que precisamos. E ele se chama o Senhor Jesus. Então, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Porque, mais uma vez, o Senhor nos coloca de novo no caminho certo. O Senhor nos coloca a nossa esperança de forma focada no Senhor. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Fica conosco e com o teu povo. Dai-nos, Senhor, um domingo abençoado na tua presença. Agora conduz, Senhor, a nossa EBD, justamente com o David e os meus irmãos, de forma, Senhor, que possamos aprender mais, ser nutridos, enfim, e possamos, Senhor, crescer em estatura, em conhecimento e em graça no Senhor. Fica conosco, Senhor. E traz também, Senhor, o pastor Michael, que está vindo de viagem, Senhor, para cá, para pregar logo mais no culto à noite. Encerramento da nossa festa. Fica conosco e que o Senhor seja adorado em tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Está terminado, irmãos, em nome de Jesus.